Oi, pessoal. Bom, vamos lá, né? Começando a nossa aulinha de hoje. Ó, não esqueçam que daqui a pouquinho a gente tem um encontro, tá? Temos uma aulinha online. Para a aula de hoje, peguem a apostila de matemática do segundo bimestre, apostila número 3, lá na página 118 e me acompanhem. Número 1. A capital do estado do Mato Grosso é a cidade de Cuiabá. Ela possui 590.118 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE de 2017. Faça uma estimativa de quantas vezes a população do município de Araguainha é menor do que a de Cuiabá. Bom, vamos lá na tabela lá atrás, que estava na página, vamos lá, na página 115, a população, 115 não, pera lá. Na página 113, a população de Araguainha é uma das menores, né, que existe. Em 2017, ela tinha 931 habitantes. C, a cidade de Cuiabá. Eu quero saber quantas vezes, ou seja, a estimativa, quantas vezes mais Cuiabá tem de habitantes que Araguainha. Então, ela vai ter, gente, mais ou menos umas 630 vezes a mais. Isso é o quê? É uma estimativa, uma suposição. Na número 2, observe o número de habitantes destas cidades que estavam entre as 10 menores do Brasil em 2017. Então, lá em Miguel Leão, no Piauí, tinha 1.228 habitantes. Araguainha, 931. E Cedro do Abaeté, em Minas Gerais, 1.209. Organize os números da tabela em ordem crescente. Então, vocês vão pegar a quantidade de população dessas três cidades e colocar em ordem crescente. Crescente quer dizer, começa no menor e vai para o maior. 3. Qual é o total de habitantes dessas três cidades? Monta a continha em pé para encontrar a quantidade de habitantes. 4. Observe como Anitta e Mauro montaram as suas contas. Então, olha como a Anitta montou e olha como o Mauro montou a continha dele. Lá na página 119. O que você acha da montagem dessas contas? E explique a sua resposta. Bom, o que a gente pode ver nessas duas continhas? Primeiro, que o Mauro montou a conta totalmente errada. Por quê? Porque não se acumulam dois números na casa da dezena, na casa que seria da unidade, para começo de conversa que ele montou lá em cima errado. Porque não é MCD, é CDU. O M fica lá na frente sozinho, do jeito que a Anitta montou, tá? Da Anitta, então, está correta. Continuando. O que é isso? O que são esses números pequenos em cima da dezena e da centena? O que são esses números? Eles são as dezenas que sobem. Quando eu tenho um número que tem mais que um algarismo. Por exemplo, 8 mais 1 dá 9. 9 mais 8 dá 18. Então, a unidade fica, que é o 8. A dezena sobe para o vizinho próximo. E assim sucessivamente. Que tal usar o material dourado para descobrir o segredo desses números? Bom, o cubo grande é o milhar. As duas plaquinhas, elas representam as centenas. As barrinhas são as dezenas e os cubinhos pequenos são as unidades.
Então, eu tenho aqui a representação do número acima. 1228, 1228. 931 e 1209. Eu quero que vocês façam a soma usando esses cubinhos. Vocês vão somar as pecinhas desses cubinhos, ok? E encontrar o total. Lá na página 120, agora vamos lá na atividade número 1. Quando você somou as unidades 8 mais 1 mais 9, qual foi o total? Então, o total foi 18. Na 2, na ordem, ou seja, na casa da unidade, o número pode passar de 9? Não. O número máximo que vai na casa da unidade é o 9. 3. Sendo assim, o que foi feito quando a soma ultrapassou uma dezena? Ela foi, então, trocaram as 10 unidades por outra barrinha da dezena. 4. Diante dessas considerações, dá para responder o que significa aquele número 1 sobre a casinha da dezena? Sim, dá para mostrar que ele equivale a mais uma dezena. É para somar mais uma dezena. 5. Sobre a casa do milhar também tem um número em cima. Você sabe por que ele está lá? Bom, porque o número anterior tinha mais que 9 centenas. Então, a partir da 10ª centena, o algarismo da unidade fica e o da centena sobe. Agora que você já sabe das trocas que precisa fazer, vamos praticar um pouco mais. Laís fez 3 adições. Será que ela acertou todas? Bom, vocês vão conferir. 9 mais 8, 17, vai 1. 5 mais 3, 8, mais 1 que foi 9, e abaixo 3. 8 mais 3, 11, vai 1. 4 mais 3, 7, e 1 que foi 8. 2 mais 1, 3. Então, a segunda, a do meio, está errada. 5 mais 5, 10, vai 1. 6 mais 1, 7, e 1 que foi 8. 2 mais 3, 5. A outra da ponta também está certa. A Laís cometeu um erro. Sim, ela errou. Então, o que vocês vão fazer? Nesse quadrinho, vocês vão montar a continha da Laís e fazer ela da forma correta. 3. Veja o desafio que Rubens lançou para você. Forme o número 475 com o material dourado e coloque-o sobre a mesa do professor. Como nós não temos o material dourado para manusear, nós vamos fazer essa atividade desenhando, tá bom? Lá na página 122, nós temos como fazer o desenho. Como tirar 6 unidades de um lugar em que só há 5 unidades? Fazendo como, gente? Trocando o material, ou seja, trocando ele de lugar. E como fica então essa troca? Essa troca vai ser aquela ferramenta do empréstimo ou do sobe um número. Então, por exemplo, aqui embaixo, como que acontece? O 6 para chegar no 5 não dá. Por quê? Porque o 5 é pequeno. Então, eu tenho que trocar o 7 pelo 6 e dar de presente para o 5 um algarismo. Assim, ficaria 6 para chegar no 15, que vai dar 9. Então, basicamente, é essa a teoria. A página 123 nós não faremos. Vamos agora lá na 124, onde aparece um gráfico de linhas.
vamos ler e interpretar o gráfico de linha que a Cíntia trouxe. Esse gráfico ele mostra a evolução da população do Brasil de 2001 até 2017. Vamos responder. Qual é o título desse gráfico? Então é Evolução da população do Brasil. B. O que representam os números que aparecem nesse gráfico? Eles estão representando a evolução da população entre os censos de 2000 até 2010 e as estimativas realizadas nos outros anos. C. O gráfico apresenta a população do Brasil entre os anos de 2001 e 2010, quando foi realizado o censo do IBGE. Qual a população nesses anos? Bom, em 2001 tinha 172 milhões 330, deixa eu olhar aqui, 172 milhões 300 mil. E já em 2010 tinha 190 milhões e 700 mil. D. Qual é a estimativa da população brasileira no ano de 2017? Segundo o IBGE, a estimativa é de 207 milhões e 600 mil. Letra E. Observe atentamente a linha que mostra a quantidade de brasileiros ao longo dos anos. O que aconteceu entre os anos de 2006 e 2007? E entre os anos de 2009 e 2010. Bom, de 2006 a 2007, a população diminuiu. E de 2009 a 2010, também diminuiu. F. Qual é a sua hipótese sobre esses dados apresentados? Ou seja, por que será que a população do Brasil diminuiu? Com certeza porque nasceram menos crianças do que morreram brasileiros. Em 2012, havia 193 milhões e 900 mil brasileiros. Qual a quantidade de brasileiros em 2014? Então, vocês vão observar o gráfico lá atrás e vão encontrar. H. Observe os números que aparecem ao lado esquerdo do gráfico. Por que eles foram escritos dessa forma? E o que eles representam? Bom, eles foram escritos arredondados para facilitar a leitura e o entendimento do gráfico apresentado. Lá na 126, analise os dados abaixo para responder a próxima questão. Bom, eu tenho aqui a população dos estados brasileiros. Eu quero que vocês observem a quantidade de pessoas que tem, né, a população, e em seguida vocês vão pintar o estado mais populoso de verde e o estado menos populoso de amarelo, ok? Até aí vocês entenderam? Para completar essa atividade, gente, eu coloquei em anexo algumas folhinhas, tá? Então, vamos ver as folhinhas que estão no anexo. Antes disso, na 127 tem a interpretação da 126. Primeiro, faça uma lista com os nomes e quantidade de habitantes dos 3 estados mais populosos do Brasil em 2010. Primeira coisa, sempre olhando a tabela. 2. Zeca já aprendeu a escrever esses números grandes por extenso. Então, vocês irão escrever o nome desses 3 números que aparecem aqui. Na 3, Cíntia está propondo um desafio. Encontre na tabela que traz a população dos estados do Brasil um número que seja ímpar, primeiro. Depois, um número que tenha 3 classes e 7 ordens, outro número.
E por último, o terceiro número é um número cuja soma dos seus algarismos é igual a